Meu nome é Josevaldo Santos Oliveira, sou aluno do curso de Licenciatura em História, Polo Rio das Contas, cidade de Jiquié, Bahia. Sou aluno da UNEB, Universidade do Sul do Estado da Bahia. O título dessa minha monografia é O Ensino de História e a sua importância na formação crítica do educando no 9º ano do ensino fundamental. Esse estudo ele foi feito a partir do Colégio Estadual César Borges, no município da referida cidade, no período de 2011 a 2013. Tive por orientador o professor Eudes Vidal. Sabemos que durante muito tempo o ensino de história foi determinado pela tradição pautada no ensino de grandes acontecimentos das histórias políticas e dos feitos heróicos. Assim, a forma de ensinar história, na maioria das vezes, está centrada em uma aprendizagem mecânica e linear, sem uma reflexão acerca das informações construídas. Entretanto, isso tem mudado ao longo dos tempos. A disciplina de história ela é fundamental para que se compreenda os processos históricos, sendo preciso articular o passado com a realidade presente. Assim, essa disciplina adquire um importante papel na construção da cidadania, sendo desafiador ao docente ensinar história na contemporaneidade. Verificaremos como a disciplina de história ela contribui para a formação do pensamento crítico dos estudantes no Colégio Estadual César Borges. O objetivo geral desse trabalho é avaliar a importância da disciplina de história na formação de indivíduos críticos para a sociedade. Pesquisaremos também alguns objetivos específicos, dentre eles, o conhecer o histórico do ensino de história no Brasil. Investigaremos também como a disciplina ela é trabalhada na sala de aula, na escola em estudo. Analisaremos as contribuições dessa disciplina para a formação dos discentes. Nesse trabalho, faremos a pesquisa de campo, uma pesquisa de natureza qualitativa. Será realizada por meio da aplicação de um questionário a alunos da escola pública referida anteriormente. O trabalho que segue está fundamentado nas discussões da nova história, com cunho local. Trata-se de uma corrente da história referente à terceira geração da Escola dos Análises. Essa corrente surgiu nos anos de 1970 e a origem do seu nome se deu devido à publicação da obra Fazer História, organizada pelos historiadores Jacques Legoff e Pierre Nord. A nova história é uma corrente que trabalha com a história das mentalidades. Os que a seguem defendem a necessidade de se estabelecer uma história em série das estruturas mentais da sociedade, cabendo aos historiadores analisar tais dados. A partir dessa nova história, os historiadores passaram a se preocupar com a história vindo de baixo, ou seja, com a opinião das pessoas comuns e com a sua experiência da mudança social. A história da cultura popular passou então a receber bastante atenção. No século XIX, o ensino de História como disciplina foi criada no Brasil, concomitante à fundação no Rio de Janeiro do Colégio Dom Pedro II. Esse colégio, em seu primeiro regulamento, em 1838, regimentou o ensino de História a partir da 6ª série. A forma de escrever História nesse período era por meio da hierarquização dos fatos, dando grande importância à colonização portuguesa, transformando Dom Pedro II num grande herói para a história brasileira. Durante muito tempo, o ensino de história foi pautado numa visão positivista, reproduzindo a história da Europa, baseada na crença de que o desenvolvimento histórico é fruto de uma ordem e um progresso natural, terminando com uma sucessão de efeitos e causas, nas quais os partícipes são sempre grandes nomes da história política. Nos anos 60, o ensino de história ele perde a vez para o ensino das disciplinas consideradas de utilidade para a ditadura militar, como a educação moral e cívica, antigo ensino primário e ginásio, e o SPB, Organização Social e Política do Brasil.
no antigo segundo grau. E é diminuída assim a carga horária e os conteúdos são reformulados. Assim como em todo o Brasil, durante mais de 2 séculos, a educação baiana foi delegada aos jesuítas. Porém, com a expulsão deste, por volta de 1925, aconteceu na Bahia a reforma Góes Calmon. Esta mudou significativamente a organização da educação do Estado, legislando sobre a administração das unidades escolares, definindo-as sobre o ano letivo, sobre o regime de aulas, matrículas, exames e diplomas. Legislou também sobre a escola normal superior, sobre escolas normais das cidades do interior e etc. Na atualidade, muito se discute sobre a função da escola, se seria doutrinar, adestrar, disciplinar, ser eficiente ou um espaço de forma de formar ideologias, cidadãos críticos, com uma visão clara de homem e de mundo, consciente da realidade social e como ela foi construída. Muitos acreditam nesta segunda opção. Entretanto, ainda hoje, muitas pessoas acreditam que a escola tem funcionado como local de doutrinação. Para que isso não fique evidenciado, a escola ela precisa ser articulada e inserida no contexto social, atuando em função de uma educação mais dinâmica, humanística e democrática, não sendo a única responsável pela justiça social, mas parceira, atuando em um projeto educativo, eficiente e coerente, no sentido de minimizar as desigualdades sociais. A escola ela deve também preparar o educando para que se torne um indivíduo crítico, com capacidade para enfrentar as adversidades diárias necessárias. Segundo Saviani, 2000, é papel da escola lutar contra a seletividade, a discriminação dos educandos, sendo que os educandos devem fazer a sua parte para que juntos possam envidar mudanças no sistema escolar e na própria sociedade. A escola ela tem um dever de preparar o educando para que se torne um indivíduo crítico, com capacidade para enfrentar as adversidades diárias. Ensinar é atuar com a cidadania em tempo e espaço diversificado. Percebe-se assim a importância tamanha também do professor. O ensino de história, numa perspectiva histórico-crítica, busca evidenciar o que realmente é peculiar e substancial para a formação de uma cidadania crítica, o que pressupõe uma proposta de transformação social, desmontando a prática pedagógica dominante, transformando as relações sociais, culturais e institucionais. Dentro deste contexto, insere-se o professor como base do processo de ensino-aprendizagem. Professor e aluno, eles devem ser sujeito ativo do processo de ensino-aprendizagem. Cidade do Sudoeste Baiano, entre a região úmida da Mata e a Caatinga semiárida. A cidade de Jequié, com cerca de 160 mil habitantes, está a 216 metros de altitude, sobre um conjunto de planícies e terraços do Rio das Contas. O sol aqui é muito bonito e predominante. As chuvas acontecem geralmente no mês de novembro ao mês de março. Quanto à parte da educação, Damião Vieira foi o primeiro professor do ensino primário aqui na cidade. Um dos colégios mais antigos é o IEP, Instituto de Educação Regis Pacheco. Este foi a primeira instituição pública da cidade, fundada em 1948. Objetivava a formação de professores.
O primeiro ensino médio ele foi fundado pelo professor Antônio Félix de Brito, por volta de 1935. Funcionava no Sobrado, aqui no centro da cidade. Quanto à parte da licenciatura em História, o primeiro curso iniciou-se em 2007, através da Unopar. Já a UNEB iniciou-se o primeiro curso em 2008. O projeto de pesquisa ele foi realizado na Escola Estadual César Rocha. Esta foi criada no ano de 1970, no governo de Luiz Viana Filho, tendo como secretário de Educação o professor Edivaldo Boaventura. Era chamado antigamente de Escola Alta Coioba. Essa escola ela dispõe de uma estrutura que atende, na medida do possível, satisfatoriamente o que se pode esperar de uma boa escola. Numa concepção de nova história, defendida por nós, deste trabalho, utilizamos a concepção historiográfica da Escola dos Análises, nova corrente historiográfica que procura se livrar de uma visão positivista da escrita da história, visão até então predominante até o fim do século XIX e início do século XX. O positivismo defendia uma história com acontecimentos lineares e mais ou menos previsíveis. Aspecto socioeconômico dos alunos da Escola César Rocha. Foi analisado através dessa pesquisa que 10% dos alunos têm 14 anos, 20% têm 15 anos, cerca de 40% têm 16 anos e 30% têm mais de 16 anos. E isso no 9º ano do ensino fundamental. Foi analisado também que 60% são mulheres, 15% moram na zona rural, 85% então reside na zona urbana. A renda familiar, grande parte dos alunos as tem um salário mínimo, 80%. Somente 20% tem renda familiar mais de um salário mínimo. Foi feita na referida escola a pesquisa de campo através de um questionário. Neste foi perguntado se eles gostavam da disciplina de História. 15% falaram que a matéria era desinteressante, que eles não se prendiam a aprender o ensino de História. Outros 30% achavam a matéria muito difícil, pois requer muita memorização. Outros 15% não gostaram da forma como a matéria era ministrada. Porém, 15%, ao contrário de outros, achavam interessante a disciplina, instigadora. 20% acreditavam muito importante conhecer o passado para entender o presente e preparar-se para o futuro. 5% acharam importante o estudo da história para o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo do indivíduo. Também foi perguntado aos estudantes sobre a percepção destes referente à disciplina de História. 80% acharam a disciplina muito importante, onde 40% acreditavam que, através da disciplina de História, podemos perceber como os fatos do passado podem interferir no presente. Outros 40% achavam que, através da história, podem perceber a evolução da humanidade. Porém, 20% não acharam essa disciplina importante. Segundo eles, a matéria é irrelevante
pois só trabalha com fatos do passado, não consegue contextualizar e que serve apenas para serem memorizados e posteriormente esquecidos. Sobre a concepção da aula de História, esse item foi perguntado também para os alunos. 50% destes falaram que o ensino da referida matéria precisa melhorar muito. 30% acharam as aulas ruins. Apenas 20% acharam boas a forma de ministrar as aulas. Quanto ao tipo de aula de História, foi perguntado como eles gostavam que o professor os ensinava. 80% gostaram, segundo suas informações, de aulas expositivas. Apenas 20% gostaram de aulas participativas, com utilização de recursos variados. Quanto aos recursos didáticos utilizados pelo docente de História, foi feita essa pergunta também aos alunos, e o livro didático, ele é o carro-chefe do ensino ainda, cerca de 60%. 15% das aulas se usa-se filmes como conteúdos, documentário, cerca de 15%, visitas a lugares históricos na cidade, apenas 10%. Foi perguntado também nesse questionário para os alunos o que era um bom professor. 90% relataram que um bom professor seria aquele que ensina bem, que é amigo dos alunos e que passa poucas atividades para cá. 10% destes alunos falaram que um bom professor é aquele que domina bem o assunto, dá boas aulas, está sempre inovando nas metodologias e cobra do aluno que as tarefas sejam feitas num tempo previsto, pois a vida requer disciplina para tudo. Ao findar este trabalho, percebe-se que o ensino de História ele deve proporcionar ao educando o pleno desenvolvimento da capacidade de sua participação social, política e econômica, para que o mesmo possa exercer de forma plena a sua cidadania, sendo necessário uma articulação dos saberes pedagógicos, docentes e discentes. A pesquisa ela revelou que os alunos pensam sobre o bom professor e eles ainda têm uma visão tradicional de ensino, sendo o professor ainda aquele que ensina e o aluno aquele que aprende, sem discutir, sem criticar os conteúdos, aquele que não cobra muito dos alunos, dentre outras representações. É preciso mudar esta concepção. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e